Boa noite, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem, você esteja recebendo aí o som e a imagem da nossa live que se inicia agora. Nós estamos no 6º dia do jejum de Daniel. Pai Celestial, quero te agradecer agora, juntamente com todos os irmãos e irmãs, ó Deus, que estamos participando desse jejum de oração, jejum de Daniel, oração e consagração. Que o Senhor esteja sendo louvado e glorificado com o poder e o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, no poder do Espírito Santo. Clamor da batalha, entramos na terra, a vitória pertence ao Senhor. Contra nós toda arma se perecerá, a batalha pertence ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. As forças das trevas buscarem a ti, a batalha pertence ao Senhor. E é de estandarte seu sangue precioso, a vitória pertence ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. Quando o inimigo te pressionar, a batalha pertence ao Senhor. Não tenhas medo, o fim perto está, a vitória pertence ao Senhor. Cantemos glória, honra, força e poder 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 ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A batalha pertence ao Senhor. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Agradeço a todos vocês que estão presentes, todos aqueles que estão participando ativamente desse jejum de Daniel, seja como assistindo aqui as lives, assistindo depois postado nas redes sociais, né, no YouTube, e também a todos aqueles que estão ativamente nesses dias. Eu acredito que uma das coisas, agora nós estamos chegando no período, vamos chegar, hoje nós estamos no 6º, amanhã no 7º dia. O jejum começando no domingo, ele começou com uma criação, né? Hoje é o 6º dia, o dia que criou o homem, né? E é o dia do ser humano, né? E amanhã é o 7º dia. Muito bem, o que isso para nós tem a dizer? É um período que muitos já podem estar começando a sentir, se já não começaram antes, né? É o período em que a carne começa a ficar amaciada, né? Então, uma saudade do café, da carne, sei lá, alguma coisa aí que você mais está chegando, mais chegado. Mas é importante você saber que faz parte do processo. É um período em que nós precisamos mortificar a carne. E o jejum é excelente para isso. É por isso que a maioria não gosta de jejum, porque ele mortifica a carne e permite que o nosso espírito comece a ficar cada vez mais prontinho para ouvir o Senhor. Então, quero dar as boas-vindas, né,
aqui para a Wanda Maria, a Cláudia Aparecida, a Leonilda Vitor, a Catarina Augusta, a Diana Mello, o Fabrício Galon, a Gisele Rodrigues, o Mauro Andriotti, a Mara Souza, a Liliane Leite, o Fábio Souza, a Diana Araújo de Mello, a Joyce Camila, a Neide Souza, a Gislaine Lima, a Winnie Ferreira, o Fábio Souza, a Natalina Aparecida, a Maria Lucier de Jesus, o Sérgio Melo e a Natalina Aparecida. Muito bem. Hoje Deus tem uma palavra para nós, uma palavra, todas elas são importantes, mas hoje nós vamos falar de um tema, ele é um tema complexo, para a gente ensinar, doutrinar mesmo, isso seria um seminário. Então a gente vai falar pouco, mas o suficiente para que todos estejam aguardando e aprendendo. Uma realidade espiritual. E o Brasil está vivendo um tempo muito difícil em que esses princípios serão fundamentais para as nossas vidas e na vida da sua família, da sua congregação, no seu casamento. É muito importante que você esteja a par disso. Nós vamos falar sobre a nossa batalha espiritual. Em Efésios 6,12, vou aqui usar a tradução da Almeida Revista e Atualizada, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Paulo está mostrando, então, ensinando para a gente que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quer dizer, há briga, há problemas nas famílias, nas nossas vidas, e as pessoas geralmente encaram isso apenas do lado carne e sangue. Aqui é ser humano. Nós temos que ver quem estão atrás. E ele aqui coloca 4 categorias, hierarquicamente falando. Primeiramente os principados, depois as potestades, depois os dominadores deste mundo tenebroso e por último as forças espirituais do mal. Agora, quando nós estamos entrando numa batalha, infelizmente não tem jeito, você não tem por onde correr. Cedo ou tarde, essas batalhas vão acontecer na sua vida. Você vai ver quando começa a acontecer ameaça de ruptura de casamentos, divórcios, brigas entre familiares, situações, desentendimentos no casal. Pode ter certeza que há uma batalha espiritual. E normalmente nessas batalhas espirituais, alguns fundamentos serão importantes e eu vou tentar resumir todos eles. Não será uma mensagem longa, justamente para que é pouco, mas um pouco você vai conseguir entender. A primeira coisa, nós vamos falar rapidamente de 7 coisas, ou de 6, que nós precisamos e devemos aprender numa guerra espiritual. Estou falando de uma guerra travada na sua família, na sua casa. Buscar a vontade do Pai, a oração no Espírito e o jejum, como nós estamos fazendo, o jejum de Daniel, principados e potestades, arcanjo Miguel e os seus anjos, o uso dos dons espirituais, arrebatamento em espírito e os 23 princípios de guerra espiritual, que a gente vai fazer um apanhado geral. O que temos que aprender sobre isso? Primeiro, buscar a vontade do Pai. Em Efésios 5,17, o apóstolo escreve assim, apóstolo Paulo: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Além da oração e a intercessão que a gente vai fazer pelas pessoas, as famílias, especialmente nossa família, o desafio é entender a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor naquele momento para você, para sua família? Porque normalmente nós agimos por impulso. Quando nós estamos machucados, magoados, nós queremos tomar decisões e fazer escolhas que depois nós vamos nos arrepender. Então a primeira coisa que você tem a fazer é buscar a vontade do Pai. A segunda é oração em espírito e em jejum. Efésios 6,18, a parte A, o apóstolo fala assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Que farei, pois, em 1 Coríntios 14,15, ele diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas cantarei com o Espírito. Nesse novo nível de intercessão, ele fala de nós usarmos os dons espirituais. A oração em línguas, ela é muito importante nisso. E se você tem interpretação, melhor ainda. Então a oração de línguas, e nós vamos ter um dia que nós vamos falar especialmente sobre a oração em línguas, o falar em línguas estranhas. Jesus, em Marcos 9, 27 e 29, nós vemos assim: mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E ele disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Mateus também nós vemos assim, Mateus 17, 19 e 21.
17, 19, 21. Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então nós aprendemos aí, o primeiro que ele fala é principados. Principados em grego arquei quer dizer o chefe, líder, o governante, o soberano é um príncipe. É um príncipe, né? O principado é governado por um príncipe. Temos aqui uma hierarquia, uma ordem de subordinação de poderes. Assim como na vida militar existem hierarquia entre os anjos de Deus e entre os anjos malignos também. Esses demônios são anjos caídos e eles ocupam uma posição de autoridade política. Os principados governam sobre países, especialmente. Atuam em estados e municípios, mas eles governam países. De modo semelhante aos reis, presidentes, governadores e prefeitos, os principados têm estabelecido sua autoridade satânica sobre diversas nações. À medida que eles vão assumindo o comando, eles vão colocando no comando pessoas que vão fazer a vontade deles. Eles operam nas regiões celestiais. E eles exigem ser adorados como deuses e deusas. Isto é, na verdade, quando a gente fala deuses e deusas, a gente precisa dizer, eles vão ganhar nome de entidades, de santos, de entidades e que serão adorados. Entre eles, num resumo geral, na Bíblia, pegando da Bíblia, os principais, Astarote, Dagon, Belzebu, Belial, Bel, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, Moloque e Moleque. Então, o que acontece? Se nós olharmos o Brasil hoje, o Brasil está, por exemplo, o Brasil é governado por Astarote. Astarote tem o seu dia máximo no dia 12 de outubro. E Astarote, ele traz sempre junto com ele Belial e Moloque. O Belial, quando eles trabalham juntos, uma das finalidades dele é destruir famílias. E destruir a família como você conhece. O pai, o homem, né, o macho, a mãe, a fêmea. Essa é, e dali vem a prole, os filhos. Esse é o propósito de Deus. Ele vem para destruir, não apenas com divórcios, mas desestruturando o coração desta família. E o Moloque, ou Moleque, no hebraico é Moleque. Depois, quando se traduziu pelo grego, ficou Moloque. Ele sempre exigiu bebês. E hoje, aonde ele domina, ele começa a implantar a filosofia de abortos. E o Belial, ele é aquele que inspirou Sodoma e Gomorra. Ele inspira todo tipo de sodomia, masculina, feminina. Ele sodomiza a sociedade. E o Astarote traz a promiscuidade, a prostituição e o empoderamento das mulheres de forma a anular os homens. Tanto que o Salomão acabou sendo um dos que caiu no golpe dele. Como devemos lutar contra os principados? Primeiramente, a gente deve estar subordinado à autoridade outorgada da Igreja de Jesus. Então, uma batalha contra principado não dá para você fazer sozinho. Correto? Você precisa de estar ligado com pastores, ao presbitério da cidade, né? Você não pode errar aqui, né? Então, primeiro, e segundo, que é muito importante que a sua vida você esteja subordinado, submisso à autoridade espiritual. Então, as pessoas, hoje nós vemos muitas congregações onde não existe ligação, né? Os líderes estão sozinhos. E se você observar toda a igreja onde o pastor vive sozinho, ele não está coligado, ele não está associado com outros pastores, ele vai ter muito problema porque os principados vão realmente atacá-lo. E não bastasse os principados, vem depois as potestades. A palavra exousia em grego fala de força, de delegado, de autoridade de poder. Então, visando o domínio completo, as potestades elas estabelecem reinado e poder religioso. Elas regulam atividades espirituais e agem subordinadas aos principados. Vamos dizer que os principados é uma espécie de coronel, se fosse polícia, né? Ou de general, se fosse no exército. Dirigem a orientação espiritual dos povos e são responsáveis pela criação e o desenvolvimento de todas as religiões da humanidade. Então, as potestades estão ligadas aos desvios da religião, aos desvios da Bíblia, aos desvios dos ensinos. Então, eles, quando entram numa igreja, eles causam divisão dentro de uma igreja, distorcendo a palavra. E tem a vantagem de que a maioria do povo do Senhor não estuda a Bíblia. E pior que isso, não conhece os originais da palavra. Foram eles que agiram sobre os principais sacerdotes, o Sinédrio, e também sobre Caifás, que prenderam e julgaram
e julgaram e crucificaram Jesus Cristo, lá em Mateus 26. Influenciaram a Igreja Católica na Inquisição, onde milhões de pessoas foram queimadas vivas e mortas com torturas injustamente. Na Segunda Guerra Mundial, o governo nazista, levado por um principado, e o governo religioso, potestades, se calaram, enquanto Hitler matava 6 milhões de judeus, além de negros. Eles são os promotores da divisão da Igreja do Senhor, nas rebelião contra pastores. Então, o seu trabalho é causar divisão. O resultado dele é divisão, divide, é sempre dividir. Como devemos lutar contra as principados, as potestades? Rejeitar toda semente de divisão, manter-se vigilante contra o espírito de competição e cuidar contra o coração invejoso, jejum e oração. Em todos os casos, com potestades e principados, sem jejum e oração, nem vá para lá, fique em casa. O terceiro grupo fala dos dominadores desse mundo tenebroso. A palavra cosmocratori, que a Almeida Fiel traduz como príncipe das trevas desse século. Literalmente significa um governante mundial, não porque eles comandem o mundo inteiro, mas porque seus atos influenciam diretamente o destino da humanidade. Eles são demônios de baixa grandeza, conhecidos como guias, entidades. Eles são destinados a possuírem os corpos de pessoas. É muito difícil uma potestade ou um principado possuir, não é que não faça isso, mas os dominadores desse mundo tenebroso estão por aí. Aí nós conhecemos entre eles as pombas giras, Exus, tranca-ruas, capa preta, Exus do lodo, Zé Pilintra, caboclos, né? Pretos velhos e os demais orixás. Nesse caso de possessão é necessária a expulsão, né? Espírito maligno, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, sai desse corpo e te proíbe que voltes. Isso todo mundo já aprendeu. E por último, depois ele fala das forças espirituais do mal, a poneria, né? São tropas, soldados do exército do mal. São forças malignas que diretamente levam as pessoas a praticarem todo tipo de extremas depravações sexuais, ocultismo, adoração a Satanás, oprimem a humanidade com muito sofrimento quando se instalam. Medo, desespero, angústia, depressão que leva ao suicídio, espíritos que causam enfermidades, epidemias, desastres, como foi a Covid. Estão entre também os espíritos de adivinhação, cartomancia, astrologia e por aí afora. E em nossas orações, quando nós estamos travando guerra que envolve a cidade, por exemplo, nós podemos, envolve intercessão pela nação, essa nação que está aí dominada com esses principados. Então nós podemos fazer a oração a Deus e pedir, como aconteceu no texto que nós tomamos como base Daniel, né? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, Apocalipse 12, 7. Em Daniel 10, 12 e 13 nós lemos: Daniel, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar porque era a nação de Israel, mas também, em muitas situações, o arcanjo Miguel poderá aparecer para ajudar a igreja de Jesus. Em nossas orações, então, de guerra espiritual, poderemos estar pedindo ao Pai a ajuda do arcanjo Miguel com seus anjos, porque envolve batalhas espirituais. Agora é muito importante dizer uma coisa para todos. Tem muita gente que acha que pode dar ordem para anjo, não é? Tem muito pastor aí, a gente vê muitas pessoas falando: anjo, vem cá, que eu exijo o anjo do Senhor. Gente, para com essa bobagem. Os anjos não obedecem os seres humanos. Nós não temos autoridade sobre os anjos. Nós oramos a Deus, não devemos orar para anjo. Nós oramos a Deus e Ele nos envia os seus anjos, assim como tem os anjos de guarda também, não é? O Daniel teve a resposta da sua oração interceptada por um principado em 21 dias, até que o poderoso arcanjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo mais poderoso do Senhor, o arcanjo Miguel, ele veio e desbaratou esse principado. Então vocês vejam que precisou alguém de poder maior, né? De poder de fogo maior. Então nós temos que estar atentos a isso. E um fundamento muito importante, abandonado pela igreja hoje, com shows, festas, né? A igreja foi colocando muita festa, muitas danças, ela tirou os dons espirituais. Esse daí é o principado da Grécia. Ele trouxe as artes gregas para substituir os dons espirituais. Aonde nós tínhamos os dons de revelação, né? Dom de ciência, de sabedoria, variedade de línguas com interpretação, dons de curar, operação de milagres, dom da fé. Onde nós tínhamos ação, agora nós temos teatro, temos música, temos shows, espetáculo, dança, né? Essas danças carnais, e se matou os dons. Paulo fala em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Nos nossos serviços de intercessão, nós precisamos de usar os dons espirituais. No jejum de Daniel, uma das coisas importantes, eu falei para vocês de orar de madrugada, e já devem aprender
a estarem sendo usados, dom de visão, né? Revelações, muitas vezes até em sonho, né? Deus pode falar também. Uma experiência não muito comum nos nossos dias, né? Mas no passado ela era mais usada, o arrebatamento de espírito. Em 2 Coríntios 12, 1:4, o apóstolo Paulo fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Isso já foi estudado diversas vezes, em momentos importantes pelo povo de Deus. E existem situações em que a pessoa é como se fosse na visão. Na visão você sai um pouco do ar, no arrebatamento de espírito sai mesmo. A gente tem uma revelação de Deus em algum momento, depois você volta. A visão é assim, não é? Você dá aquele apagão, você entra na visão, especialmente a visão acordada. Existe a visão noturna, que é aquela visão dentro do sonho. Você desperta da visão, você ainda está dormindo e acorda do sonho. E existe a visão que você está orando, né? Está orando normalmente, tem a visão. Por exemplo, um exemplo, quando eu estava pedindo uma palavra para o meu irmão, estava o meu irmão terceiro, né, o Paulo, que veio a falecer, ele estava doente, eu estava muito preocupado com que ele morresse sem Jesus. Ele conheceu Jesus, eu comecei a discipulá-lo no começo do ministério, mas ele abandonou tudo. E então eu orei ao Senhor, estava orando de madrugada, né? Estava orando nas madrugadas e Deus, não era bem a madrugada, eu comecei às 6 horas da manhã, na verdade era um pouquinho antes das 6, né? Então, finalzinho da madrugada, começo da manhã. Então eu tive uma visão, estava ali orando, eu tive uma visão, entrei na visão e vieram 2 anjos, um à esquerda, outro à direita. E nessa visão eu estava no velório municipal aqui da cidade de Agudos. E aí o primeiro anjo me perguntou assim, o da esquerda: o que é mais importante na vida? Eu falei para ele: a salvação. O da direita falou: então é a salvação? Eu falei: a salvação. E eu despertei da visão. Aí eu parei, meditei e eu entendi. Eu estava no velório municipal. Então o meu irmão morreria. Ele estava com câncer de próstata, ele morreria. Mas Deus daria a salvação. E alguns dias depois o Espírito Santo me mandou na casa, ele estava morando na casa do meu pai, e eu fui até lá, falei novamente de Jesus, ele se reconciliou com o Senhor, estava com o coração aberto, e dali para frente Deus foi mudando ele até os últimos dias. Então eu tive essa visão e Deus a cumpriu. Deus mostrou claramente o que iria fazer, correto? Então Deus pode trabalhar conosco em visão, e é muito importante. Princípios de guerra, que é uma coisa que eu vou falar rapidamente para vocês. Existem vários princípios e vocês poderão detectar isso no seu tipo de vida, na sua empresa, no seu negócio, no seu escritório, no seu casamento, enfim. O princípio da destruição de altares. 2 Reis 11, 18, 20, Juízes 6, 25, 26, que você poderá ler. Quando o demônio ele tem um altar que lhe dá direito legal sobre uma pessoa, uma roupa, um perfume, uma casa. De repente você mora numa casa, nessa casa antigamente morava lá o pessoal que fazia trabalhos, terreiros, né? Cidade ou nação, só poderemos vencê-los destruindo o seu altar. Então, é a roupa, ganhou a roupa, não sabe de quem, de repente essa blusa veio preparada para você. Um perfume, tem que destruir, põe no fogo. Nós tivemos casos aí de pessoas que estavam tão com problemas que me testemunharam que jogava gasolina, botava fogo, não pegava. Aí teve que chamar uns irmãos lá, um diácono, pessoa de Deus, ele foi lá, repreendeu e pegou fogo. Mas eu estava assim, jogava gasolina, tocava fogo na roupa e não pegava. Então era uma coisa diabólica mesmo. O segundo princípio do direito legal de posse, Lucas 4:6. Esse princípio estabelece o poder legítimo que alguém, no nosso caso aqui os demônios, tem sobre algum lugar ou pessoa. É em geral adquirido através de pactos, trabalhos de macumba, né? Trabalhos de bruxaria, voodoo e comprando objetos consagrados a demônios. Terceiro, princípio dos fundamentos, Salmo 89, 14. Com ele aprendemos a estudar a origem das coisas. De que forma uma coisa, um casamento, uma cidade, uma empresa foi estabelecida. Houve pecados, injustiça, preconceito, racismo, obras satânicas, pactos. Aqui é indicado fazer um mapeamento espiritual. A base está em Deuteronômio 13, 14, 17. Números 13. Quando Moisés manda fazer um mapeamento da terra prometida. Então fazer um mapeamento você estuda a origem, é que nem se fizesse um exame, vai fazer uma bateria de exames, né, para descobrir por que você está doente. Então faz aquele check-up. Então você vê as origens, como que começou, o que começou, se enganou alguém, se não enganou, o que teve, o que não teve. Quarto, o princípio da autoridade e cobertura espiritual, Êxodo 17, 8, 16 e Números 14, 39 e 45. O ministério todas as pessoas devem trabalhar em perfeita harmonia com a autoridade do seu pastor.
sendo-lhe submisso, leal, fiel, sincero, amigo e ajudar em todas as formas possíveis. Em batalha espiritual é um fator de vitória ou derrota. Você está com problema com a autoridade espiritual, é melhor não entrar em guerra. Princípio da observação. Números 13, de 1 ao 2, 17. Números 13, 14 e Jó 1 a 1 ao 8 e 2, 1 ao 3. É o princípio de examinar minuciosamente, de estudar com atenção as bases, os ataques, as camuflagens, as maneiras de atacar o inimigo. É como a gente, por exemplo, vê num bairro. Observar naquele bairro, que tipo de pecado tem mais ali? Ali mais em drogas. Então você sabe que tipo de... que ali tem demônios que trabalham com droga, ou mais prostituição, ou é mais abortos. Então você vai percebendo que tipo de demônio tem. Dentro de casa também, né? Na família, você começa a observar. Tem muitas pessoas viciadas, ou muitos casamentos que estão acabando. Então você sabe que já tem espíritos atuando nessa área. Sexto, estratégias de ataque e defesa. Josué 9, capítulo 9, todinho. Esse princípio nos leva a planejar e executar ações para travar combate, vencer os inimigos e alcançar objetivos específicos. Então, é questão de estratégia mesmo, é como se fosse estratégia militar, de ver as estratégias, né, de oração, jejum, chamar pessoas consagradas a Deus, não é? O princípio da verbalização, nós vamos falar um pouco dele numa mensagem específica sobre decretos. Mateus 26, 44, Marcos 11, 12, 23, Hebreus 11, 3 e Tiago 3, 8 ao 10. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Há poder em suas palavras e a gente vai ter uma mensagem só sobre isso. Esta é uma das razões porque as nossas orações preparatórias da reunião são feitas, né? Nós temos aqui os decretos, por exemplo. Verbalização materializa o que não existe no nosso mundo espiritual. Não é uma vã repetição. Morte e vida estão no poder da língua, mas eu vou ter uma mensagem só sobre isso para explicar melhor. O princípio das brechas espirituais. Isaías 58, 12, 30, 12, 14, Juízes 21, 15, 25 e Ezequiel 22, 30. Brechas são pecados ocultos, não confessados e não tratados pelo ministério competente e que dão direito legal aos demônios de atacarem sem piedade. Então são aqueles pecados que a pessoa cometeu e não tem coragem de contar, no caso aí, para o seu discipulador, para o seu líder, para o seu pastor, não é? A sua pastora. Nono, princípio da retaliação. Efésios 4, 27, Atos 19, 13, 17, Números 14, 39, 45. É o princípio de revidar, melhor dizendo, de se vingar com um dano igual ou pior ao dano recebido, especialmente quando se desobedece esses princípios. O que acontece? Quando a pessoa entra numa batalha espiritual e ela não está preparada, ela está com pecados, enfim, ela está fora, ela vai ser retalhada, com certeza. Os demônios vão voltar e vão fazer caprichado. Décimo, princípio da camuflagem. Segundo Crônicas 35, 22, 18, 29, 34, 1 Samuel 21, 12, 15. É o princípio de disfarçar sobre falsa aparência, visando enganar o inimigo. Josué foi enganado pelos gibeonitas, porque não buscou a direção de Deus. Uma pessoa pode fingir tranquilamente que é alguém de oração, de guerra, se envolver nisso, e aí depois as consequências virão. O princípio da resistência é o princípio de recusa, de submissão à vontade de outro. Força que anula os efeitos de uma ação destruidora. Os demônios sempre vão resistir. Há uma casta que só sai com oração e jejum, como nós acabamos de falar em Marcos 9, 29. Então, sempre teremos resistência, muito nas famílias, especialmente hoje, atacando casais. A gente vê muita resistência, a dificuldade que você, quando começa a ajudar um casal, às vezes a dificuldade que eles têm de receber ajuda, de receber oração, as coisas bloqueiam. A dificuldade de você levar até a congregação para oração, é complicado isso. O princípio da restituição, Provérbios 6, 30 a 31, 1 Samuel 7, 14, Joel 2, 25. É o princípio de devolução de coisa que se tomou indevidamente, daquele a quem por direito a ela pertence. Foi o que Abraão fez em Gênesis 14. Um filho preso nas drogas, um marido roubado por trabalho de macumba ou esposa, bens perdidos por causa de trabalhos de feitiçaria, por aí afora. Princípio da intimidação do inimigo. 1 Samuel 17, 4, 11, 24, 32 e Filipenses 1, 28. É o princípio de causar medo, assustar, deixar sem ação o inimigo para se obter vantagens. É muito usado por demônios quando estão em resistência para sair de uma pessoa, por exemplo. Princípio da apropriação de território do inimigo. Juízes 1, 18, 11, 22 a 24, Deuteronômio 1, 36.
É o princípio de tomar posse como propriedade sua de coisas do inimigo, seja pela rendição, seja pela vitória em luta travada ou por pactos. Quando uma igreja fecha e vira uma boate, o diabo se apropria da igreja. Quando um bar, uma boate, um terreiro fecha e abre-se uma igreja, é a igreja quem se apropria do território do inimigo. Isso vale em nossas vidas, e muitas igrejas são fechadas por quê? Pecados, normalmente pecados, especialmente dos pastores, das pastoras. E ele pega justamente nisso. Então o que a gente precisa? Consertar a vida. Porque não adianta, o pastor está em pecado, ele fecha a igreja, depois ele volta, mas não tratou o pecado está aberto, o diabo vai atacar de novo ali. Então é muito importante, às vezes ele tem lá os seus obreiros estão todos em pecados. Então a necessidade, né, por isso o discipulado ele é importante. O princípio dos limites territoriais, Marcos 5, do 8 ao 13, 2 Coríntios 10, 13 ao 16, Deuteronômio 19, 8. É o princípio que estabelece a área em que se deve ou não se pode ultrapassar. Os demônios invadem nosso território quando encontram brechas. Nós invadimos seu território somente guiados pelo Espírito Santo. Não adianta também a gente sair arrumando guerra por aí, né? Eu lembro uma vez de estar orando com os discípulos e passaram e viram uns trabalhos de macumba e falaram: pastor, o senhor tem coragem de chutar? Eu falei: gente, Deus não me mandou entrar nessa guerra. Ele não me mandou, eu não estou ajudando nenhuma pessoa. Então eu não vou comprar uma batalha à toa, somente para exibir poder. Nós entramos numa batalha para ajudar pessoas. Quando entra pessoas, eu já entrei em batalhas de guerra de verdadeiras feiticeiras mesmo, das pesadas, mas eu estava ajudando pessoas, correto? O princípio do saqueamento de despojos, Mateus 12, 29, Marcos 3, 27, Lucas 11, 21, 23, Gênesis 14, 13, 16. É o princípio de tomar como seu direito, pelo fato de sair vencedor numa guerra espiritual. Satanás tem saqueado as famílias, trazendo divórcios, levando filhos, maridos, esposas aos vícios, ao suicídio, pecados de todo tipo, prostituição, adultério, idolatria, corrupção, sodomia, homossexualismo, lesbianismo, tudo isso. Princípio da escolha dos combatentes, Isaías 13, 4, Juízes 7, 1 ao 7. É o princípio de inspeção minuciosa para escolher os soldados que têm condições de entrar numa guerra espiritual. O Gideão fez isso. Então, naturalmente, quando nós vamos orar, fazer oração de expulsão, oração de libertação, a gente precisa levar pessoas preparadas para isso, né? Eu me lembro no começo da conversão, todo mundo apavorado para expulsar demônio e estavam preocupados porque numa reunião, expulsou o demônio de um, ele entrou no outro. Expulsou desse, ele entrou no outro. Expulsou daquele, ele entrou no outro. Então aí, vamos parar. Ah, por quê? Gente, não adianta levar uma porção de pessoas que não estão preparadas espiritualmente para enfrentar uma guerra dessa. Princípio dos pactos e das consagrações, Oséias 9:10. É o princípio que aquele que o pactuante, o que faz o pacto, entrega o direito legal sobre a vida, a alma e a descendência do pactuário, o diabo, através de sangue e sacrifícios em troca de riquezas e poder. E nós vamos encontrar muito isso, pessoas que fizeram pactos com demônios, pactos para ficar rico, pactos para matar inimigo. Já enfrentei muito isso em trabalho de libertação. E, infelizmente, isso ainda tem. O penúltimo, princípio de guerrear submisso às ordens do líder na batalha espiritual, mesmo que discorde dele. Números 14, 39 e 45. Israel foi derrotado porque alguns homens que não concordavam com Moisés não se submeteram a ele. Deus não abençoa desobedientes. Deus não abençoa desobedientes. Ou você obedece o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, ou nem entre numa guerra espiritual. Então, assim, não é uma questão de gostar ou não gostar. É como o exército, a marinha, a aeronáutica, a vida militar, os policiais militares, obedecer ordens. Não tem jeito. Tá numa guerra, tá lutando contra bandidos, nós estamos lutando contra aqueles que fazem os bandidos, que são os demônios. E o último, o princípio, lei do retorno espiritual, Gálatas 6:7, que nós já falamos, Romanos 2:6 e Salmos 62:12. Esse princípio funciona como um bumerangue, estabelece que aquilo que se faz para os outros é como uma semente que se planta e no tempo certo receberá a colheita, quer dizer, fez a escolha, as consequências são obrigatórias. Numa guerra espiritual, significa que se fizer tudo certo, obterá vitória. Se fizer mal feito, será derrotado. É simples assim. Então, assim, ainda tem aqui o princípio do aprisionamento espiritual. Mateus 5, 23, 26, 18, 33, 35 e Lucas 12, 58. É o princípio que tem a ver com a falta de perdão, mágoas e ressentimentos, envolvimento em pecados ocultos, corrupções, negócios fraudulentos, corrupção, que mais se tem, né? A pessoa ficará refém de demônios, a atualizada chama de verdugos, a corrigida fiel chama de atormentadores. Quem vive repetindo o pecado fica refém do pecado. E por último, o princípio da renúncia, Lucas 14, 33, Jeremias 17, 13, Hebreus 17, 13 também. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. O feiticeiro renuncia a Cristo
e opta por seguir Satanás. O cristão renuncia o mundo para seguir a Cristo. E assim você vai ter que fazer uma opção. O que fazer, o que não fazer, como fazer, enfim, você terá que fazer uma opção. E assim a gente deu uma visão geral dessa batalha. Eu acho que dentro daquilo que a gente se propôs a falar, para você ter uma ideia que nós estamos numa batalha. Você está numa batalha. E querendo ou não, você vai entrar nessa batalha sempre. Porque ela envolve a sua família, ela envolve as pessoas que você ama, ela envolve de todo jeito, ela envolve gente que nós queremos bem. Então a gente não tem muita escolha. Ou a gente vai ajudá-las, ou nós vamos ver a destruição. E é isso que a gente mais tem visto nos nossos dias. Muito bem. Antes de nós fazermos os decretos, e creio que isso é muito importante, daqui a pouco nós vamos fazer os decretos, nós vamos orar pela vida das pessoas, vamos apresentar aqui, nome por nome, e com certeza, pegue aí os seus pedidos, esteja de posse deles e vamos orar. Pai Celestial, agora nós começamos o período da oração, é o nosso sexto dia do jejum de Daniel. Estamos quase chegando na terça parte, na primeira das terça partes. E eu apresento a Ti os intercessores e intercessoras, o Abraão Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, o Arnaldo Rodrigues da Silva, o Aldes Moreira, a Bruna Caires Galon, a Catarina Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson de Jesus, a Cláudia de Paula da Silva, a Claudineia de Lima Garcia, a Claudineia de Paula, a Cleusa Francisco Damasceno, a Daniele Damasceno Marantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Elismara de Souza, o Everton Fabiano de Souza, o Fabrício Galon, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Giovana Damasceno, a Gisele Rodrigues da Silva Pisani, a Elisandra da Costa, a Gislaine Lima, a Ilza Toniza, a Ivone Negrini, o Josiano Pereira da Silva, o Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila Oliveira de Souza, a Leide Daiane Queiroz Coutinho, a Leonilda dos Reis Vitor, a Luciene Carvalho, a Magali Rondina, a Mara Lúcia Danelon Miliane, a Maria José dos Santos Silva, a Maria Lucier de Jesus Rosendo, a Maria Rita Paula Moreira, o Mauro Ângelo Andriotti, a Neide Vieira de Souza, a Renata Placidelli Araújo, o Sérgio Francisco de Melo, a Suzana da Silva Antônio, a Suzana Rodrigues da Silva, a Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e a William Ferreira da Silva. Pai, eu quero apresentar essas pessoas a Ti agora. E nós vamos, ó Deus, fazer o decreto, os nossos 7 decretos. E quero que você concorde comigo aí que decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro decreto: que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Na promessa de Provérbios 15:6, na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua casa, o segundo decreto, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente, e desfrute dessa bênção de Salmo 118:15. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro decreto: que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. Na promessa do Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarto decreto: que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de tua família, com a promessa de Lucas 6:38, com medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente te seja dada. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinto decreto: que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, na promessa de 3 João 1:2, e sobre tua família. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo.
Sexto decreto, em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o sétimo decreto, que pela graça de Deus, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé imunar, como foi a fé de Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero orar aqui novamente, apresentando o Senhor pelas intenções, por todos aqueles casais que estão enfrentando uma situação delicada no seu casamento, situação difícil, por todos aqueles que acham que está tudo perdido na sua vida, que não tem mais jeito nenhum. Meu Deus, apresento a Ti também todos aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam verdadeiro de um milagre, seja a cura, seja a solução, a saída, uma resposta, aqueles que precisam, Senhor, que as portas estejam abertas em nome de Jesus. Pai, também apresento aqueles que estão aguardando uma resposta Tua, meu Pai. Precisa da Tua resposta em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, eu oro aqui aqueles que estão aguardando uma vaga no hospital, uma vaga para fazer exame médico e não aparece, que em nome de Jesus, haja, Senhor, essa bênção na sua vida. Pai, eu apresento aqui também aqueles que vão fazer uma cirurgia delicada, estão com medo, Senhor, que o Senhor entre com a providência e dê a grande vitória na vida dele e dela. Senhor, apresento aqui também aqueles que foram desenganados pela medicina. A medicina lhe deu alguns dias, lhe deu um mês, talvez um ano, Senhor. A última palavra vem de Ti, meu Senhor. O Senhor esteja trazendo a palavra de restauração e de fé na vida desse irmão, na vida desta irmã, meu Pai. Ó Deus, eu oro também para aqueles que estão com as portas todas fechadas e não sabe mais o que fazer, não sabe a quem recorrer, está confuso, perdido, perturbado, sem paz, ansioso, deprimido, meu Deus, estressado. Entra com a providência, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Também apresento a Ti, Senhor, aquele que perdeu a esperança na vida e pensa em dar um fim da sua vida, pensa que não tem mais solução, que a sua saída seja ela qual for o seu problema íntimo, pessoal, espiritual, físico, sexual, está achando, Senhor, que chegou ao fim. Ó Deus, que não tem saída, mas o Senhor é quem dá a última palavra, meu Deus. Ó Deus, que ele, que ela receba esta palavra, esta oração da fé, meu Deus. E por último, eu oro, meu Deus, aquele que está aguardando uma solução de justiça, meu Deus. Ele foi, de alguma maneira, lesado, ó Senhor, está aguardando sair a sua aposentadoria, o seu benefício, entrou na justiça, o benefício do INSS, tem uma causa na justiça que está travada, trancada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor esteja abençoando essas vidas, meu Pai. Então, antes de nós darmos a bênção final, eu quero mais uma vez agradecer todo mundo aqui, vamos ver se eu consigo ver aqui, né? A Wanda Maria, a Cláudia Aparecida, a Leonilda Vitor, Catarina Augusta, Diana Mello, Fabrício Galon, Gisele Rodrigues, o Mauro Andriotti, a Mara Souza, a Liliane Leite, o Fábio Souza, a Diana Araújo de Mello, a Joyce Camila, Neide Souza, Gislaine Lima, a Winnie Ferreira, Fábio, Natalina Aparecida, Luciane de Jesus, Gisélio, Sérgio Melo, Natalina, Edna Fernandes, Ilza Toniza, Elisandra Costa, a Maria Rita, Fábio, Elisandra, Gislaine Lima, Neide Souza, Mara Souza, Jair Migliorini, olha o irmão Jair aí, Deus abençoe, e a Gislaine Lima, que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos dar a bênção final, a nossa bênção. Mas antes disso, eu espero que todos estejam bem, conseguindo. Renata Placidelli entrou agora, Deus abençoe. Espero que vocês todos estejam conseguindo administrar, vamos dizer assim, os desejos da carne, né? Olhando para tudo, né? O chocolate, a Suzana Abraão e Renata, todo mundo junto, maravilha. Não, o chocolate, a carne, o chimarrão, sei lá, qualquer coisa que você esteja utilizando aí, que mais goste, um sorvetinho no calor, mas não importa. Agora o nosso foco é outro. Amanhã a gente entra no 7º dia. E isso significa que estaremos já alcançando 1/3 do nosso objetivo. Permaneçam firmes a cada dia, cada noite, na verdade, né, às 21 horas estaremos reunidos fazendo a oração da fé.
Aqueles que conseguirem podem já estar orando de madrugada, dizendo bênçãos, com certeza, no jejum de Daniel, orando de madrugada, meu Pai eterno. Então, assim, estamos cada vez mais na busca. Então, é um período de 21 dias que a gente foca, o nosso foco é estarmos melhor para Deus. Nós melhorarmos para ouvirmos a Deus, recebermos a resposta dele, não importa qual a causa, mas nós estaremos assim. Então, vamos lá. Eu quero que você diga aí, eu recebo, e receba mesmo, porque a bênção é para você. A bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que você tenha um sono muito abençoado. Uma promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que você tenha uma noite maravilhosa, abençoada. Amanhã um dia, um sábado, muito de bênçãos. E à noite, às 21 horas, com a graça do Senhor Jesus, nós estaremos aqui no poder do Espírito Santo, para a glória do Pai, no nosso 7º dia do jejum de Daniel. Então, muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite, aguardando vocês, e com a certeza de que estamos caminhando a passos largos na busca do poder de Deus, na busca de Deus. Aliás, sobre o poder, milagre de Deus, ainda vamos falar sobre decretos, ainda muitas palavras ainda de treinamento para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu encerro aqui a nossa live, mas eu aguardo você amanhã. Pode convidar outras pessoas, como eu sempre tenho dito. O jejum de Daniel, embora nós tenhamos um grupo de pessoas que estão fazendo, ele não é restrito. Qualquer pessoa pode entrar, pode pedir oração, pode receber oração, ouvir a palavra, é aberto, é a palavra de Deus, meu Deus, não podemos proibir ninguém. Então, assim, ele não é restrito àqueles que estão participando, os intercessores e as intercessoras que estão participando. É aberto a todas as pessoas, independentemente se é evangélico, se não é, ele é aberto para receber, para ouvir a palavra, ser abençoado pela palavra, receber a oração da fé, receber o milagre, de repente uma fé aí, e recebe a palavra e é abençoado. Então, assim, é aberto a todas as pessoas, indistintamente. A palavra do Senhor tem que ser pregada a todas as pessoas. Então, treinamento, mas também abençoa a vida de todos. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.